Olá, pessoal! Na nossa última aula sobre macromoléculas, no nosso módulo de Química, a gente vai ver sobre as macromoléculas. E agora começando, os seres vivos eles são compostos de várias moléculas biológicas grandes. Existem 4 tipos principais dessas biomoléculas, que são os carboidratos, que é os açúcares, os lipídios, as gorduras, proteínas e ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA. E aí talvez você pode estar se perguntando o que essas moléculas estão fazendo nos alimentos, né? Eles servem como blocos de construção para nos dar energia, para que a gente consiga fazer as nossas funções básicas do dia a dia. Agora, falando sobre o carboidrato, eles são as moléculas biológicas mais abundantes, feitas nessa estrutura de carbono, hidrogênio e oxigênio. Esses carboidratos eles são encontrados nas batatas, pães, massas, entre outros alimentos. Tem alguns tipos de carboidratos principais, que são os monossacarídeos, oligosacarídeos e os polissacarídeos, que eu vou falar um pouquinho mais. E os carboidratos eles vão produzir 4 kcal por grama de energia. A principal fonte de energia para o corpo é os carboidratos. A gente pode classificar os carboidratos pela localização da carbonila. A gente pode classificar eles em aldose e cetose. Também tem a classificação pelo grau de polimerização, que a gente pode classificar eles sendo monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e os polissacarídeos. Também tem pelo número de carbonos, que são as trioses, tetroses, pentose e hexoses. E a gente pode classificar eles pela sua digestibilidade, se eles são digeríveis, parcialmente digeríveis ou se eles são indigeríveis. Agora falando sobre os tipos, né, a gente tem os monossacarídeos, que eles são unidades únicas, sem conexão com nenhuma outra subunidade. A gente pode fazer um gancho em relação ao colar de pérola. Os monossacarídeos são as pérolazinhas isoladas, são as unidades menores. Eles têm baixo peso molecular e, como eles são uma única unidade, eles não fazem ligação, que é a ligação glicosídica, que a gente chama, que é a ligação entre os carboidratos. Os mais comuns são a glicose, galactose, frutose, manose, ribose e a desoxirribose. A glicose é o maior monossacarídeo encontrado no organismo. A frutose, ela também é chamada de levulose, ela é encontrada nas frutas e mel. A galactose, ela está presente nos produtos lácteos, combinada com a glicose, na forma de lactose. Pouca quantidade de galactose é encontrada na forma livre. Os disacarídeos, eles têm duas ligações de 2 monossacarídeos unidos por uma ligação glicosídica. Eles precisam ser digeridos para serem absorvidos. Os monossacarídeos usados, né? A gente tem os disacarídeos, que é a galactose, sacarose, maltose e a isomaltose. A lactose é a junção de 2 monossacarídeos, glicose mais galactose, a sacarose de glicose mais frutose, a maltose de glicose mais glicose e a isomaltose também é de glicose mais glicose. O que vai diferenciar a maltose da isomaltose é justamente a posição da ligação glicosídica nessa molécula. Agora falando sobre os oligosacarídeos, eles são monossacarídeos de 3 a 10 unidades ligados por ligação glicosídica. Um dos maiores exemplos é a maltodextrina, que ela é o único oligosacarídeo digerível. Os outros eles são parcialmente digeríveis, no qual as porções não digeríveis eles servem como alimentos para as bactérias que fazem parte da nossa flora natural do nosso organismo, da nossa microbiota. Os polissacarídeos, também conhecidos como os carboidratos complexos, eles são formados por longas cadeias de monossacarídeos, mais de 20, unidos por ligação glicosídica. O amido, o glicogênio e a celulose são os principais polissacarídeos para os organismos vivos.
Agora, começando a falar das proteínas, elas são macronutrientes formados por aminoácidos e estão presentes em todas as células. Nas proteínas, além de ter carbono, hidrogênio e oxigênio, a gente também tem na sua composição o hidrogênio. As proteínas, elas produzem 4 kcal por grama. As proteínas, elas têm diversas funções, estrutural, energética, elas também são enzimas, hormonal, entre outras. Elas compõem unhas, cabelos, peles, elas participam das contrações musculares, que são a actina e a miosina, que a gente viu na aula de músculos. Elas formam as fibras musculares, a insulina e o glucagon, eles são hormônios, que são proteínas, né? Nesse quadro aqui, a gente pode ver as enzimas, que são proteínas, no caso da amilase, lipase, proteínas transportadoras, a hemoglobina, proteínas contráteis de movimento, que é a actina e a miosina, proteínas estruturais, como o colágeno, as proteínas de defesa, que são os anticorpos, e os hormônios, que é a insulina, hormônio do crescimento, entre outros. Em relação à estrutura das proteínas, elas podem ter estrutura primária, que é essa sequência de aminoácidos, que é numa reta. A gente pode ter as estruturas secundárias, que entre elas tem ponte de hidrogênios, que confere essa forma mais arredondadinha, que é mais a helicoidal. A gente tem as estruturas terciárias, que essa hélice ela se dobra e fica nessa forma envelopada. E a gente tem a estrutura quaternária, que é duas ou mais cadeias se unem para formar uma proteína. Então, duas ou mais estruturas terciárias se juntam para formar uma estrutura quaternária, que esse é o caso da hemoglobina. As proteínas também podem ser classificadas em essenciais, condicionalmente essenciais e não essenciais, que aqui no quadro está listado algumas delas. Que são importantes para o nosso organismo. As essenciais são as que a gente não produz, a gente precisa ingerir elas na nossa alimentação. As condicionalmente essenciais, que elas são necessárias, elas são por um breve momento necessárias, no caso de um paciente crítico, e as não essenciais que o nosso organismo produz. Então, nesse quadrinho está listado algumas delas. Agora a gente vai falar sobre o último macronutriente, que é os lipídios. Os lipídios, eles são de origem animal ou vegetal, também conhecido como as gorduras. Eles têm uma característica comum, que é a insolubilidade em água e a solubilidade em solventes, como o álcool. Eles produzem mais energia, 9 quilocalorias por grama. E esse tipo de gordura tem diferentes formas estruturais e, consequentemente, diversas funções no nosso organismo. Como está mostrando aqui nessa imagem, uma molécula de gordura ela consiste em dois tipos de componentes, que é o glicerol e três caudas de ácidos graxos que vão formar a molécula de gordura. Entre as principais funções dos lipídios, eles armazenam energia no tecido adiposo. Eles são bons isolantes térmicos, eles são componentes das membranas celulares, como o colesterol que a gente viu. Desempenham função hormonal, fazem o transporte de vitaminas lipossolúveis, entre outras. E eles também são precursores de hormônios, como a progesterona, testosterona e o estradiol. Os lipídios, eles podem ser classificados como simples, compostos ou derivados. Os lipídios simples são o que na sua composição a gente tem apenas átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, que é no caso do ácidos graxos, gorduras neutras como mono, di e triacilglicerol. Os lipídios compostos são que além de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, apresentam átomo de fósforo ou nitrogênio, que é o caso dos fosfolipídios, por exemplo, e os lipídios derivados, que são os alcoóis. Além disso, a gente pode classificar eles de acordo com o comprimento da cadeia carbônica.
em que os ácidos graxos de cadeia curta têm de 2 a 6 átomos de carbono, os de cadeia média têm de 8 a 12, os de cadeia longa têm de 14 a 18 átomos de carbono, e cadeias muito longas têm mais de 18 átomos de carbono na sua estrutura. A gente também pode classificar eles de acordo com o grau de saturação, onde os saturados são os que não têm dupla ligação, que eles são que nem nessa imagem, eles são retinhos, e também os insaturados que têm uma ou mais dupla ligação, que eles insaturados, eles ficam nessa, como ele tem a dupla ligação, eles ficam nessa estrutura como se eles fossem caidinho pro lado mesmo. Agora, falando de uns tipos de lipídios, como o colesterol, que é os esteroides, eles são identificados por sua estrutura de 4 anéis. O colesterol ele é um dos esteroides mais comuns, ele é sintetizado principalmente no fígado e ele também é precursor de muitos hormônios. O colesterol ele serve como matéria-prima para moléculas importantes do corpo, por exemplo, a vitamina D. A gente também tem os fosfolipídios, que vocês viram na aula sobre membranas. Eles são formados pela união de dois ácidos graxos, glicerol e um grupo fosfato. Como eu falei, eles são componentes da membrana celular. A função dos fosfolipídios é formar justamente a bicamada lipídica das membranas das células animais. Eles agem também como emulsificantes, tanto que eles estão presentes na bile. Pessoal, sobre macromoléculas foi isso. Foi um conteúdo bem introdutório mesmo, com alguns aspectos importantes. Vocês vão se aprofundar nesses conteúdos mais durante todo o curso, na verdade. Eu vou disponibilizar para vocês 3 capítulos de um livro que eu tenho sobre carboidrato, proteína e lipídios, para que vocês deem uma lida. É uma leitura bem boa. Não tem palavra difícil, é fluida, vocês vão gostar, para que vocês cheguem, ou até para revisarem, né? Quem não entrou na faculdade agora, para revisar esses conceitos. Por hoje era isso. Eu agradeço muito a participação de vocês nessa semana. Muito obrigada por vocês estarem presentes, e eu vou deixar também os exercícios para que vocês fixem um pouco mais esse conteúdo, tá bem? É uma ótima semana para vocês e beijinhos.